Kunjabihari Radha Jai Radha Madhava Kunjabihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janarandana Yashodanandana Yashodanandana Vraja Janarandana Yashodanandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Radha Madhava Kunjabihari Radha Kunjabihari Radha Madhava Kunjabihari Radha Madhava Kunjabihari Radha Madhava Kunjabihari Radha Madhava Kunjabihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janarandana Yashodanandana Yashodanandana Vraja Janarandana Yashodanandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjabihari Radha Madhava Kunjabihari Jaya Radha Madhava Kunjabihari Radha Madhava Kunjabihari Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então vamos dar a sequência ao assunto muito bacana desse feriado e que eu tenho certeza todos vão aproveitar muito, vão tirar muitos proveitos disso. E hoje esse tema é até engraçado, né? Quando você falou, achei engraçado. Cama, navegando nos desejos, né? Eu já remeti logo assim numa cama esplendorosa, nas nuvens, viajando completamente pelos mundos materiais, os paraísos do universo e tudo, navegando nos desejos, para satisfazer todos os meus desejos. Então, mas parece que o assunto não é bem assim, é bem sério, né? Cama, né? Quem não sabe, nunca ouviu falar sobre essa expressão em sânscrito, cama? Quem não sabe, não quem sabe. Pô, o resto todo mundo sabe, a audiência é poderosa. Então, cama, a tradução literal sobre cama, não é que é desejos, né? Tem a ver, às vezes é utilizada, dependendo do contexto, sempre depende do contexto, sempre uma composição. Dependendo do contexto, é utilizada como desejos, mas, vamos dizer, a tradução literal da palavra cama é luxúria, que é uma palavra meio forte, né?
Para nós ocidentais, a gente é acostumado com uma tradição mais judaico-cristã e etc. A gente pode falar que nossas raízes, né, de compreensão sobre Deus vêm daí, né, que foi o que tivemos, né, na vida, mais ou menos isso. Judaico-cristão, no Brasil tinha que falar até mais, né, judaico-cristão, e né, misturando tudo com religião afro, etc. Tudo, nós somos uma mistura disso tudo, mais ou menos. Mas muita influência nós tivemos dessa teologia cristã sobre luxúria, né? Luxúria, visto como uma coisa assim terrível, né? E, na verdade, segundo os Vedas, assim, o Krishna aborda aqui na Bhagavad Gita, realmente é uma coisa terrível. Não que é uma coisa terrível, mas ele aponta como um inimigo terrível. Que nós não temos a ver com ele, na verdade, age como um inimigo. Na verdade, não existe tanta abordagem dentro da literatura védica sobre luxúria, sobre kama. A gente pode ver mesmo, se a gente pegar o Bhagavad Gitão de Prabhupada, esse clássico, que tem um santo tradução, palavra por palavra, etc., tudo muito bem didático, muito bem feito. E tem também o Guia dos Versos em Sânscrito, e etc., a gente vai procurar pela ordem alfabética, você vai ver que Kama não tem muitos versos falando sobre esse, né? Mais ou menos o 3.37 é o que mais fala, né? Mas é um assunto muito interessante e que Krishna está mostrando também, na verdade, que esse ponto é um ponto meio chave de compreensão filosófica. Porque a ideia que todo mundo está buscando é essa cama lá nas nuvens, para curtir a vida e satisfazer todos os desejos. Mas, na verdade, a gente vai entender, pelo estudo da literatura védica, que os desejos são o combustível que nos leva a todo lugar nesse mundo. Te perguntar para ele mesmo, como é seu nome, camisa verde? Por que você veio de camisa verde? Quis. Acabou, escolhi, peguei. Escolhas. Nós, segundo o Discovery Channel, 1.300 escolhas por dia. E aí é que, aonde entra, vamos dizer, onde a gente não pode perder a noção do perigo, que é onde mora assim, o princípio de toda a problemática, são nos nossos desejos. E Kama, às vezes, associa com desejo, às vezes associa com luxúria. Por quê? A ideia dessa abordagem é que quando estamos com desejos materiais, isso é, desejos egoístas, desejos de satisfação pessoal, individual, sem considerar o todo, sem considerar, vamos dizer, o ambiente, sem considerar muitos outros fatores, como a realidade que está por trás disso, nós temos desejos egoístas. Porque estamos dentro de um corpo material, é natural que tenhamos desejo para satisfazer esse corpo, porque é a identidade que a gente tem agora. A identificação que a gente tem agora com a nossa existência está ligada e baseada nesse corpo. Esse é o fundamento nosso, vamos dizer, nosso assentamento como almas dentro desse mundo. É dentro de um corpo material. E a gente precisa entender muito bem, como a Gita vai falar, sobre essa questão de como é a condição que nós estamos dentro desse corpo material. E essa é a primeira lição dos Vedas. E essa é a primeira lição da Bhagavad Gita. Primeiro papo de Krishna com Arjuna, com o guerreiro Arjuna, é essa questão. Então, falamos também sobre... Não falamos sobre o guerreiro Arjuna e Krishna, mas essa é a ideia da Bhagavad Gita. E seguimos a Bhagavad Gita também como base de tudo, porque ele tem a essência do conhecimento védico, né? O conhecimento védico é muito vasto, completamente cheio de informações, cheio de propostas também, muito interessantes, se a gente for fazer uma investigação, uma avaliação da ordem de como as Vedas foram aparecendo, na forma escrita, pelo menos. Antes, a ideia é que esse conhecimento sempre existiu, mas ele veio sendo transmitido desde tempos imemoriais, onde começou pelo próprio Krishna e depois pelo primeiro ser vivo desse universo, que está vivo até hoje, que é chamado Brahma. Brahma, ele só morre quando o universo acaba, a duração de vida dele. Essa é a estrutura toda do universo. Então, Krishna, se a gente for investigar como ele foi passado os Vedas para a forma escrita, nós vamos ver uma ordem também num sentido de propostas, mas num sentido também didático. Então,
há mais ou menos 5.000 anos atrás, os Vedas foram passados, foram colocados, assentados na forma escrita. E quem teve essa missão foi um grande avatar de Krishna, chamado Vyasadeva, reconhecido completamente por isso. Não só por nossa linha, por todas as linhas aceitam isso. Vyasadeva é o editor, é o redator divino, etc. E nesse trabalho de Vyasa, se a gente for investigar, ele começou pelos Vedas originais, como a gente faz a referência, né? Atharva Veda, Rig Veda, Sama Veda e Yajurveda, que não é o Ayurveda da medicina, é outra nomenclatura. E a gente pode ver que se a gente for investigar esses Vedas originais, apesar de serem constituídos do início ao fim, e com todos os mantras, sempre com expressões como Om Tat Sat, Om Tad Vishnu Paramam Padam, ou Jamadi Jasya Jataha, termos em sânscrito, claro, mas que isso está significando o que esses termos? Sempre que a meta suprema é Deus, a meta suprema é Vishnu, a meta suprema é o Bhagavan Supremo. Então ele é reconhecido em toda parte, apesar de que nos Vedas originais, quem for investigar, vai ver que muitos, do próprio Rig Veda, fala muito sobre sacrifícios para Indra, sacrifícios para Surya, sacrifícios para Agni, o deus do fogo, e etc. Aí a pessoa fala, pô, e Deus, cadê onde está, né? E a ideia desses Vedas originais é passando esse conhecimento que, se a pessoa investigar melhor, vai entender o quê? Os Vedas originais propõem todo o conhecimento desse mundo, e abre um caminho, um espaço para que as pessoas possam satisfazerem seus desejos. A satisfação dos desejos. Porque, cara, não tem jeito, nós temos desejo. Daqui a pouco vai bater um desejo de comer, porque a barriguinha da gente vai começar a sentir um vazio, uma falta de alguma coisa, e a gente vai ter, fatalmente, todo mundo vai sentir desejo de comer. Assim também como a gente fica seco, estamos num mundo cheio de água, a gente fica que bate uma sede, e a gente vai ter desejo de tomar um líquido, de satisfazer isso. Então, a ideia de satisfazer todos os desejos de todas as entidades vivas, e essa é encaixada nessa primeira proposta dos Vedas originais, que o autor, Vyasadeva, o grande avatar, colocou. Depois, segundamente, como a pessoa fala, primeiramente teve os Vedas, segundamente, ele viu que deu essa base. Então, o próximo trabalho que ele fez foram os Upanishads. Hoje em dia é muito famoso no estudo, pessoal que está aprofundando com o estudo de yoga e tudo. Vamos estudar os Upanishads, etc. Que são vários Upanishads, Svetasatara Upanishad, Katha Upanishad, vários Upanishads, mas tem o Upanishad principal e o mais importante, que é chamado Isho Upanishad. Upanishad significa sentar aos pés do mestre, ou também não é que é só os pés, também significa ao lado, sentar do lado, assim, para conversar, como fosse para você agora ter uma conversa diferente. Os Upanishads vão começar com um princípio de que existe um ser supremo, existe uma harmonia, existe um controle, existe uma inteligência por trás de toda a manifestação cósmica. E ele propõe no início que o que há de ser conhecido é esse controlador supremo. Porque se a gente não entender ele, como é que a gente vai entender esse mundo mesmo de verdade? Assim também, como se eu não me entendo direito, como é que eu posso buscar a felicidade se eu nem sei o que eu sou direito? Caramba, que loucura. Estou procurando o quê? Estou maluco nesse mundo, perdido, no carnaval. E por aí vai, né? Levado por propostas da nossa mente, que vêm para nós, e nossa mente aceita ou rejeita, etc. Mas a gente não... Então, os Upanishads começam com essa explicação sobre o que está por trás da matéria, o que está por trás da energia material, que existe algo além disso, que existe um mundo além disso, que existe vida além disso, e que, na verdade, os Upanishads vão chegar à conclusão, caraca, que o nosso mundinho é pequeno pra cacete, o nosso, só o nosso. Mas o mundo é uma coisa muito além da nossa percepção sensorial, da nossa capacidade intelectual, da nossa especulação mental, etc.
e de realizações que podemos ter. O universo, é verdade, está muito além disso. Então, também mostra como é que fala? Uma base da gente aceitar a nossa própria limitação e começar a querer compreender a realidade absoluta, a verdade absoluta que está por trás das coisas. Resumindo, né? E depois desse trabalho, sendo muito didático, um mega professor, Vyasadeva, ele publicou o próximo trabalho dele, que é chamado Vedanta Sutra, que esse já está também cada vez ficando mais próximo da gente agora. Hoje em dia também muito estudado pelo pessoal do yoga. Talvez, em diferentes situações, mas também o Vedanta Sutra começa, Janmandi, Jasya, Jataha, etc. Agora é hora de compreender, Atato Brahma de Gyasa, agora é hora de compreendermos de verdade esse eu, essa coisa que o Upanishad estava falando. O que significa isso? Só que o Vedanta Sutra, Vedanta, né? Veda, Anta. Anta quer dizer conclusão, propósito. Então, querendo dizer, o propósito, a essência dos Vedas e a conclusão dos Vedas, eu vou apresentar aqui em sutras. Sutras são pequenas composições, condensações de informação. Então, muita informação com composições muito perfeitamente compostas, metricamente, gramática, e etc, e com muita filosofia. Ali mostrou uma grande potência também, de muita filosofia em poucas palavras. Porém, Vyasadeva, aí, ele achou também que seu trabalho talvez tivesse já concluído. Talvez já tivesse concluído. Agora já está passado toda a informação para as pessoas transcender. Está aqui os Vedas originais, todo mundo pode satisfazer todos os seus desejos, mas, depois ele mostrou os Upanishads, vocês vão satisfazer o desejo, mas o ponto não é aqui, o ponto é sair daqui, porque tudo isso é temporário, então você vai satisfazer os desejos, e o que vai acontecer com os Vedas originais, a proposta de conhecimento deles é que nós vamos ficar transmigrando de corpo a corpo e pegando o elevador para parte superior do universo, parte inferior do universo, ou voltando para cá, parte intermediária, ora desfrutando muito, ora penando um bocado, ora vivendo nessa dualidade. Então, porque a meta não é essa, os Upanishads abordam esse tema, mas não dão completamente a solução. Por quê? Porque a gente, quanto mais deseja, mais vai desejar. Quanto mais a gente quer uma coisa, mais vai impulsionar a gente querer outra, a gente querer dar continuidade a isso. E quando a gente tem desejos materiais, esses desejos materiais vão aprofundando e se afundando dentro da energia material, com as possibilidades que essas propostas de prazer material têm dentro da energia material. E, voltando para o Vedanta Sutra, o próprio autor, Vyasadeva, não ficou satisfeito com o seu trabalho, porque viu que as pessoas, não acordaram, não despertaram para a verdade com isso. Preferiram voltar aos Vedas originais, porque é um conhecimento assim que, no final das contas, acaba, para uma pessoa que não é intelectual, para uma pessoa que não é erudita, para uma pessoa, fica uma coisa meio vaga, meio sem propósito, meio perdida. E aí o próprio autor, Vyasadeva, ele procurou o seu mestre. Mesmo sendo o Avatar, fala, o Avatar precisa de ter um mestre? Não precisa, na verdade não precisa de ter nenhum mestre, mas para dar exemplo de que a gente tem que aprender isso, de que temos que nos alinhar, nós temos que buscar um mestre. A vida toda a gente pode ver que é composta disso. Quem foi nosso primeiro mestre? Quem foi seu primeiro mestre, Gabi? Ela é muito inteligente, a Gabi. Quem foi o primeiro mestre? Os nossos pais, que nos dão valores, nos dão conceitos, nos dão educação, nos dão alguma disciplina, nos dão algum treinamento. E a gente pode até falar que, através de nossa família e de nossos pais, recebemos até um pouco de vida espiritual. Isso é verdade. Se conectar com Jesus, com qualquer... Nos levaram para uma conexão, se basearam em código de ética e comportamento, passaram isso para a gente. Eles nos deram, e temos essa dívida de alguma vida espiritual. E o que os Vedas estão dando, na verdade, para a gente é conhecimento. Muito conhecimento. Conhecimento profundo, conhecimento científico, conhecimento objetivo, conhecimento técnico, conhecimento clássico, conhecimento além da plataforma material, além da física, matemática e etc.
Conhecimento que vai revelar a verdade absoluta, o que nós somos, quem é Deus, o que é essa natureza material, quais são as diferentes energias do absoluto, e por aí vai. A gente vai entendendo de uma forma mais estrutural, mais didática, mais clara, para a gente poder compreender, fazer um desenho mental sobre a realidade que vivemos nesse mundo. E esse é um assunto que a gente, por exemplo, eu não gosto de abordar muito isso. Quando vou conversar com alguém para qualquer assunto, vamos falar sobre a luxúria. É um papo meio careta demais que ninguém gosta, até porque corta o barato da maioria, né? Que a gente veio aqui querendo desfrutar. Porque a alma é assim, a alma é eternamente, como os Vedas falam, Satitananda, eterna, plena de conhecimento, plena de prazer, e ela quer desfrutar. Por isso nós somos também, o termo Santos falou, nós somos purushas, né? Purusha. Assim como Deus é um purusha, um desfrutador, Parama Purusha, o supremo desfrutador, nós também somos purusha, purushinha, que queremos também desfrutar. A gente quer desfrutar. Agora, como a gente está identificado com esse corpo material e só essa, vamos dizer, plataforma de existência, os prazeres nossos vão estar baseados no corpo. Quero dar prazer para o meu corpo. Nossos sentidos, né? Quero satisfazer minha audição, quero ouvir coisas legais, quero satisfazer minha visão, não quero ver gente feia, quero coisa feia, quero ver só coisa bonita. Não é assim? Paladar, quero comer coisa gostosa. Ninguém quer misturar areia numa lasanha. A gente quer desfrutar. Só que estamos em contato com esse corpo, a gente entende que precisamos dar prazer para esse corpo e é uma forma de eu estar feliz, de eu estar tranquilo, de eu estar gozando a vida, desfrutando da vida. E assim também a gente vai entender que tem esse prazer físico, também tem um prazer sensorial, tem um prazer mental, tem um prazer intelectual e tem um prazer do ego. E aqui na Bhagavad Gita, Krishna mostra essa estrutura, né? Fala, além da matéria inerte, terra, fogo, água, ar, ela não se move por conta própria, ela se move por outras influências. Além da matéria inerte, existem os nossos sentidos. Sem querer ficar falando do universo, os elementos, mas entre a gente tem a matéria inerte, e o contato com essa matéria é feito através dos sentidos. A gente percebe a matéria pelo sentido, pelo tato, pelo olfato, pela audição, pela visão. Então, a gente fica querendo dar prazer para o sentido. Só que ele fala, essa matéria inerte, ela superior a essa matéria inerte estão os sentidos. Por quê? Os sentidos são capazes de perceber a matéria inerte, por isso que eles são superiores à matéria inerte. Só que eles são coisas sutis, né? Alguém vê, toca no olfato, no tato, ninguém, a gente não toca, a gente entende que a gente tem. Aprendemos até na escola que a gente tem esse sentido. Assim também como já aprendemos na escola que nossas células mudam de 7 em 7 anos, não tem esse papo, né? Então já é um outro corpo, já é um novo corpo, etc. Então ele fala, além dos sentidos, existe um sentido aí que é mais sutil ainda, que é mais poderoso, que é a mente, que vive numa plataforma de sentir, pensar, desejar. Mais ou menos a plataforma é atração e rejeição. Mais ou menos como uma criancinha, bebezinho, quero, não quero, gosto, não gosto, não tem muita concepção das coisas, né? Mete a mão no fogo, bota o dedo na tomada, se ela toma um choque, né? Não tem conhecimento, não tem ainda uma inteligência ainda armada, formada para poder fazer bem as escolhas e se defender. Aí ele fala, além dos sentidos, tem a mente. E além, acima ainda da mente, ou mais sutil, mais forte que a mente, tem a buddhi, inteligência. A inteligência é esse sentido discriminativo que vai ajudar a gente a fazer nossas escolhas. Quer dizer, que vai ajudar a mente a ficar tranquila e ir para o lugar certo. E não especular as coisas erradas e sair fazendo besteira. Que é aí que é onde... Interessante de entender essa estrutura, porque Krishna vai falar isso nessa parte do Bhagavad Gita. Aonde é que esse inimigo chamado luxúria se aloja? Que ele fala, a luxúria pode estar nos sentidos, pode estar na mente e pode estar na inteligência. E também temos, além da inteligência, que é esse sentido discriminativo, do que é certo, do que é errado, do que que julga, faz julgamento de valores, juízo de valores, e etc. Temos também o nosso ego, o ahankara. Ele fala também, Krishna fala no Bhagavad Gita, também tem o ahankara, que é o ego falso. Ahankara, eu faço. O ahankara
esse sentido mais sutil que a gente tem de que, não, eu sou brasileiro, americano, hindu, cristão, preto, branco, gordo, magro, bonito, feio. O ego é isso, ego. Carteira de identidade. Luciano Janso Pimentel nasceu 31 de julho, Niterói, papapá, filho de Mei, José, não sei o que lá, e barará, barará. Sentido que amarra, não, minha tradição, não, meus antepassados, não. A gente se amarra nesse mundo, vai se amarrando com essa, como se essa existência fosse tudo. E aí fala, isso até aí não seria o problema é que a gente fica sofrendo. Se a gente não ficasse sofrendo, se a gente não tivesse que largar isso tudo, que vamos ter que largar, estamos com a passagem comprada, tudo, bilhete comprado, mas a gente está tipo aquele carinha que está no aeroporto lá querendo fazer uma casa lá no gramado do aeroporto, como se fosse viver ali para sempre, e como se nunca tivesse a passagem marcada para ter que sair dali. A gente faz plano para viver para sempre. Do mesmo jeito que a gente, querendo ser feliz, porque a nossa natureza é de felicidade, é de prazer, a gente está buscando a coisa certa, mas no lugar errado. E assim também o prazer e etc. E toda essa parte também intelectual e tudo. Bom, e depois, voltando para o Vedanta Sutra, Vyasadeva procurou seu mestre e falou para ele que isso a gente fala como fosse um passatempo, que na verdade não precisava ter acontecido, porque Vyasadeva, ele ia fazer de qualquer maneira o próximo trabalho. Mas ele, para dar o exemplo de que, poxa, quando a gente tem dúvida, quando a gente precisa de conhecimento, tem que buscar o mestre. E não sair fazendo besteira, não, porque senão a gente pode se desalinhar com o que é certo, ou com a verdade, ou com o que é justo, né? Os Vedas têm muito sentido de justiça, outra opulência que a gente podia falar de Krishna, além dele ser maravilhoso demais, etc., e beleza infinita, fama infinita, riqueza infinita, desapego infinito, sabedoria infinita e também justiça infinita. Porque o justo sempre é bom para todo mundo. Justiça é muito importante para se obter harmonia. Justiça é muito importante até para se buscar paz. E que é o grande trampolim para a felicidade. Sem conquistar a paz, primeiro, não é possível alcançarmos a felicidade. Então, sendo bem justo, Krishna também está colocando esse tema de desejos ligado à luxúria, etc., na Bhagavad Gita, para mostrar para a gente, esse é um ponto que a gente vai ter que encarar. Não tem como. Porque se a gente quer ser feliz, provavelmente já temos 6 inimigos que acabam com a nossa felicidade. Quem acaba com a nossa felicidade não é o vizinho, não é o governo, não é meu tio, meu primo, sei lá quem, não é ninguém. Quem acaba com a nossa felicidade somos nós mesmos. E o que impede da gente ser feliz, somos nós mesmos, como que a gente acaba? Porque a gente tem 6 inimigos, não é só a luxúria, como Krishna fala. Krishna fala que a luxúria é o pior deles, mas são 6 que impedem da gente ser feliz. Vou tentar lembrar aqui. Kamana, que já estamos falando desse, que é a luxúria. Krodha quer dizer a ira, que na verdade é frustração também. Por isso psicologia, psicólogos, psicanalistas fazem o maior sucesso, porque na Kali Yuga todo mundo está muito desequilibrado emocionalmente. Essa é a verdade. Na verdade, quase 100% precisa de terapia. E ajuda muito e é bom, viu? Não estou... Tem uns amigos psicólogos que vão me dar 10% do... Não é isso, mas, assim, porque a gente precisa de uma ajuda com a nossa mente, etc. Então, Kama, Krodha, Loba, cobiça, Matsara, inveja. Falta 2. Não. Esses também são problema, né? Gula, preguiça e outras coisas, mas assim, fala, os inimigos mesmo, que é onde a gente vacila, a gente se conecta com eles. E aí a gente faz besteira. É loucura e ilusão. Mada e morra. Mada e morra. Loucura e ilusão. Loucura que a gente, cara, não tem jeito de estar nesse mundo, o cara não ficar meio louco, né? É complicado. Com tanta doideira, com tanta... Né? Mas eles impedem a gente... Esses são, na verdade, os 6 inimigos ou os 6 obstáculos que a gente tem que superar se quer ser feliz de verdade. Porque é possível o cara ser feliz de verdade, tá louco, luxurioso, para lá e para cá, só querendo ver... E luxúria, a gente, às vezes, todo mundo... Sexo. Luxúria não é que só o sexo não é luxúria.
sexo não é luxúria. A luxúria que contamina o sexo. A luxúria que é essa coisa de que eu quero prazer e, cara, meu critério é esse, então não vou ter grandes considerações. Para mim ter prazer, agora, claro, coça minhas costas que eu coço a sua. Mas se você não coçar a minha, eu não vou coçar a sua. Isso é luxúria, egoísmo. Então está muito baseado nessa questão do egoísmo e por isso Krishna começa as primeiras informações falando, primeira coisa, vamos quebrar a corrente reacionária da maluquice toda. Primeira informação. Não, na verdade, teve uma primeira informação antes. Todo mundo vai falar, primeira informação, nós não somos o corpo. Mas a primeira informação de Krishna, que na verdade ele fala 3, 4 vezes na Bhagavad Gita, é para de se lamentar. Arjuna, para de se lamentar. Se Sonrisal morresse afogado, Sonrisal, né, se Shia resolvesse alguma coisa, Sonrisal não morria afogado. Lamentação é a espiral que puxa para baixo, que leva a pessoa só para um nível baixo de consciência, para sofrimento, para ignorância, para miséria. Então, ele fala, a primeira coisa ele fala, Arjuna, parou de se lamentar. Enquanto você não parar de se lamentar, não vamos conversar. Não dá para conversar. Porque você vai querer botar o tempo todo culpa nos outros, culpa em todo que é lugar e ficar se lamentando. Cara, esquece isso, o tempo passou, vamos embora, virou, fila anda, bora para frente, para de se lamentar. Para de se lamentar. E a primeira instrução é, nós não somos esse corpo. E ele mostra várias evidências que nós não somos esse corpo material, assim como isso também tem nos Upanishads, também tem no Vedanta Sutra, de uma outra forma. E claro que quando Vyasadeva perguntou para o mestre dele falou, agora é hora de você entrar fundo na verdade absoluta. E daí Vyasadeva publicou o Bhagavata Purana, que é o rei dos Puranas. Né? Tem, acho que são 18 tipos de Puranas, né? Purana para o pessoal que está no modo da ignorância, Purana para o pessoal que está no modo... O Upanishad é a mesma coisa, Purana no modo da ignorância, para a galera que está mais na ignorância, para a galera que está mais na paixão, para a galera que está mais na bondade. E aí, desses 6 da bondade, o Ishopanishad, dos Upanishads, é o transcendental, é o mais na bondade, é o absoluto. E assim também como de todos os Puranas, o Bhagavata Purana, ou o Srimad Bhagavatam, é o Purana imaculado, como o próprio autor fala. E daí ele publicou esse grande trabalho, que é o Bhagavata Purana, que é o Srimad Bhagavatam, que é o livro que é estudado todos os dias nos templos e tudo. Voltando para a luxúria, o assunto, né? E que, na essência de todos os Vedas, o próprio Vyasadeva colocou que a essência de todo conhecimento védico, ou Siddhanta, sempre os sábios estiveram preocupados com essa questão, os sábios, os acharyas e os mestres estiveram sempre preocupados com essa expressão chamada Siddhanta. Siddhanta, de novo a palavra anta, né, conclusão, Siddha, perfeita. A conclusão perfeita, qual é a essência disso? Qual é a essência do conhecimento? E o próprio autor e todos os mestres e tudo concordam que o Siddhanta de todo o conhecimento védico está na Bhagavad Gita. Por isso que é um livro que deve ter em casa na cabeceira, deve ser lido todo dia, deve ser estudado, deve ser abordado esse tema, deve-se chegar a conclusões em cima disso, deve-se discutir em cima desse assunto, porque só com o Bhagavad Gita nós podemos entender toda a essência do conhecimento védico e se alinhar com isso tudo. E voltando para a questão dos sentidos, a mente, a inteligência, o ego, ele está falando sobre a luxúria e ele também vai mostrar na Gita como é que sai fora disso. Primeiro, já no segundo capítulo, ele já aborda esse assunto. Porque ele fala, Arjuna começa a perguntar, e aí? Ele entendeu, né? Cara, e eu tenho que procurar um mestre, porque é o ponto-chave do segundo capítulo do Bhagavad Gita, onde tem um resumo da Gita, e onde podemos dizer que começa a Gita, realmente, o ponto-chave, e Prabhupada também colocou como verso mais importante, o verso que Arjuna compreende sua situação e se rende como aluno, e se inscreve na escola. Que fala, o famoso Karpanya Doshoparata, sua bhava. E ele começa a avaliar, poxa, Karpanya é a primeira consideração que a gente deve ser, que quer dizer avaro. Karpanya quer dizer, eu virei um cara avarento. Avarento é aquele cara que é extremamente egoísta, que só pensa em si, na situação dele, no mundinho dele, nas questões dele, nas causas dele, mais nada, não quer saber de nada, de ninguém, do mundo e tal. Ele falou, tô avarento, virei um avarento, mesmo novo ainda, mesmo, né?
virei um avarento, porque só estou tendo considerações que não me satisfazem nem minha mente, nem intelecto, já entendi que não vou ser feliz assim, e Krishna, agora já estou entendido tudo. Ele falou, Karpanya dosha upahata, estou cheio de confusão, estou cheio de contato com, como eu falei, elementos negativos dentro dessa natureza. E por isso eu estou infeliz. Sua bava, estou mostrando uma natureza infeliz. E aí ele fala para Krishna, por favor, me tira dessa condição, me ajuda. Eu sou agora quero ser um discípulo, um aluno, uma alma rendida a você. Me instrua. E é ali que começa. E logo quando Krishna começa a falar, energia material, e nós não somos o corpo, e parará, e Arjuna levanta uma questão, né? Como é que... E já entendi que a gente também tem que achar um mestre. E claro que Arjuna não estava pensando só nele, ele já não estava agindo mais como um cara egoísta. As perguntas dele já foram feitas para toda a humanidade ser ajudada. E aí, que ele pergunta que, poxa, o mestre, mas como é que é esse cara que está na transcendência? Como é que ele é? Como é que ele fala? Como é que ele caminha? Para onde ele vai ou não vai? Onde ele deixa de ir? Como é que eu identifico esse cara? E aí Krishna fala, você identifica esse cara porque está absorto na transcendência, porque ele não se lamenta, porque ele parará, e etc. E Krishna aproveita esse gancho para continuar um pouco no assunto de Arjuna entender qual é a questão da existência material, né? Que ele fala assim, olha, as entidades vivas se absorvem dentro da energia material, elas contemplam com seus sentidos. Ele já tinha falado, ele já entendeu, meu sentido. A gente contempla as coisas com os sentidos. Né? A visão, que nem eu falei, coisas belas, a gente contempla. A gente olha para uma coisa bonita e evita olhar para as coisas feias. A gente procura o que é gostoso, prazeroso, agradável e evita o que é desgostoso, desprazeroso. A gente está buscando sempre o prazer e tentando evitar sempre o desprazer, o sofrimento. Aí ele fala, mas estando num corpo não tem como escapar de quê? Está no mundo, então... E tem sentidos, seus sentidos vão contemplar. E aí ele fala, contemplando os objetos dos sentidos, os objetos, né? O objeto do sentido da visão é a forma de janela, forma de televisão, formas. Objeto, cada sentido tem seus objetos. Ele fala, contemplando os objetos do sentido, a pessoa, pela essa conexão, e que é legal, né? Quando a gente pega uma coisa legal, a gente quer ir, quer se aprofundar naquilo. Aí ele falou, a pessoa desenvolve um apego, não pelos sentidos, mas pelos objetos do sentido. Aí ele fala, desse apego vai se desenvolver, onde é o perigo de aparecer o quê? A luxúria. O que é a luxúria? O desejo de desfrutar, de se assenhorear, de explorar. A gente não quer servir, amar, independente do resultado. A gente quer explorar, queremos resultado. E a gente faz isso com a energia material. Está aí o ser humano explorando o mundo. Combustível fóssil, tirar sal da terra, tudo para a gente poder, assim, vamos ser felizes porque temos veículos motorizados destruindo o planeta com CO2 e gás carbônico, etc. Né? A gente vai explorando, sem outras considerações. Não queremos entender. E o ponto todo dos Vedas é colocar para a gente não se perder o conceito chamado conceito Ishavasya, que era o conceito social védico. Conceito social védico. O que é Ishavasya? As pessoas centralizarem suas vidas ou colocarem Deus no centro das suas vidas. Então a sociedade védica também organizada esse princípio era o que permeava e que, vamos dizer, estava incluído em tudo e onde equilibrava e ajustava tudo. Uma sociedade centralizada em Deus. Então mesmo o Vaishya, vamos dizer assim, que era o agricultor, que era o fazendeiro, não sei o quê, ele não se julgava dono da terra. E também o rei ou o Estado também não podia se julgar dono da terra, porque Ishavasya significa que a terra é de Deus. Então é um conceito que tira vamos dizer, nossas garras, nossa presa que querem explorar e se assenhorear da matéria. Porque a gente, não é meu. Então é um conceito de Ishavasya. E o Ishopanishad, o primeiro verso do Ishopanishad é esse. Ishavasyam idam sarvam jatkincha jagatan jagat tena chaktena bundita magridaka syasuidanam. Que fala que o Senhor Supremo controla e possui tudo do universo.
tudo do universo. E todo mundo deve entender isso e não lutar para buscar algo que seja além da satisfação e que seja também dos outros. Tipo assim, não roubar, não pegar e ele fala ali, e as pessoas têm que aprender a ficar satisfeitas com a sua própria cota e não pirar com a dos outros, não invejar dos outros. Não. Esse é o princípio, de não querer explorar, e sim entender essa realidade. Então, esse conceito de Shavasana vai deixar a pessoa já feliz, mas ela tem que aprender a trabalhar com essa coisa de se disciplinar, de se treinar dentro do conhecimento. E para isso ele vai precisar entender isso. Como é que funciona o sentido? Como é que está? Tal, parará. Então ele fala, contemplando os objetos do sentido, a pessoa desenvolve apego por ele. Do apego surge a luxúria, que é essa coisa de se assenhorear. E da luxúria, fatalmente, a pessoa vai ficar frustrada, porque não tem como satisfazer a luxúria. E por isso que ele fala que é o inimigo pecaminoso. Ele fala, Mahashano, Mahapakma. O inimigo pecaminoso que tudo devora. Então a luxúria, mesmo que a gente lute, se mate, se esfole para satisfazer a luxúria, nós não vamos conseguir ficar satisfeitos. Até porque o próprio corpo não aguenta, né? Não dá para o cara passar o carnaval, né? E desfrutando e tudo. Pensei uma besteira aqui, mas nem vou falar para não ficar muito chocante. Mas... Essa é a ideia, a pessoa... E essa aqui que acontece com a luxúria, depois da luxúria sempre vai vir a frustração. E por isso que fala, kama, kroda. Kroda é essa frustração. A ira e frustração são sinônimos em sânscrito. É a mesma coisa, na verdade. Porque frustrar significa parar. Então, uma coisa que eu estava tendo prazer, tive que parar por algum motivo. Eu não vou ficar feliz. Aí vem a ira. Por prova disso é o famoso, estudado na justiça, crimes passionais. Amava tanto, mas depois matei, né? Quem é a turma mais coroa das antigas conhece o caso famoso, né? Como é? Dock Street e... Como é que é? O outro, do nome dela escrito. Hã? Ângela, Ângela não sei o que e Dock Street, né? Casal famoso do socialite brasileira, famosíssimo e tudo, e que a mídia na época era revista, televisão, mostrava ele assim como um casal proeminente, que papapá, cheio, sabe aquela coisa, perseguindo o casal, sempre incrível, sempre em êxtase amoroso, sempre não sei o que, e depois amanhecendo com a notícia que ele foi e deu um tiro nela. Terrível, né? Isso é luxúria e depois croda, frustração, ira. Acabou o prazer, você não quer mais ficar comigo, você tem que ficar comigo, bababá, essas coisas. Você não quer nada comigo, e por aí vai, frustração. E é o que Krishna está falando na Bhagavad Gita, da luxúria surge a ira. Da ira, confusão da memória, porque quando a gente fica irado, contamina o corpo todo. A gente vê mesmo que na ira aparece sintoma, né? A pessoa fica mais avermelhada, mais enrubescida, como falam. Fica enrubescida, fica descontrolada, começa a se tremer, fica, como a gente fala, encolerizada. A ira provoca isso. Assim como a gente vê reações do medo, a pessoa está com medo, vê que ela fica meio pálida. E quando a pessoa tem reações do medo, que a pessoa fica paralisada, não consegue mais reagir. Então existem, como é que fala, consequências naturais das reações dentro da energia material, que são clássicas e científicas, né? E por que a ira deixa a gente confuso? Porque essa frustração ela acaba com o acesso que a gente tem à memória. Que a gente não lembra, peraí, não, pô, eu sou um ser humano, não, pô, eu tenho que ser normal, não, eu tenho que estar melhorando na minha vida, as experiências que eu tive. Perde o acesso à memória. Na memória dele também é onde estão as informações de autocontrole, de conhecimento, que ele recebeu da família, antepassados, ou até, sei lá, se pode acessar de vidas passadas. Mas aí confundiu a memória, sem inteligência. Também outra consequência natural. Inteligência é esse poder discriminativo de fazer uma boa escolha. E aí, fala que quando chegou nesse ponto, se perde tudo, a pessoa entra como se estivesse dentro de um poço escuro, que o cara não está enxergando nada, está perdido, e ali tem um monte de, sei lá o que, aranha, escorpião, cobra venenosa, não sei o que. Está num poço escuro da ilusão completa material. Isso que Krishna fala no Bhagavad Gita, mas ele fala isso no segundo capítulo para dar um en passant ali, tipo assim, Arjuna,
esse assunto é chato, mas eu tenho que tocar nesse ponto, que se você não entender isso, como é que você vai conseguir se livrar da condição de sofrimento, de ilusão? Você vai ter que lutar também com essa luxúria, não é só ter o conhecimento, não. E também falar verborreia por aí. Como a gente falava antigamente, como é que a gente falava? Seu guru das cocotinhas de Ipanema, da praia de Ipanema. Sabe muito conhecimento, mas não vai aplicar nada na prática, não vai ser um bom exemplo disso, né? E esse é o que Krishna mais na frente, porque Arjuna chega lá na frente, primeiro ele falou da pessoa, perguntou da pessoa autorrealizada, e Krishna fala disso, da pessoa autorrealizada, mas puxa esse assunto. Aí depois, no terceiro capítulo, que eu acho que é 3:37, se não me engano, ele vai e... Porque Arjuna faz uma outra pergunta. Porque o segundo capítulo, Krishna conclui que fala, esse é o caminho da vida espiritual e pura. Qualquer um que entre nele vai se dar bem, vai alcançar paz, etc. Parará. E aí no terceiro capítulo, Krishna já começa a falar, por isso que o título do capítulo que a gente usa é Karma Yoga, ação. Fala assim, agora como é que você vai agir, e etc. O capítulo Karma Yoga, ele vai falar também que a gente tem dívidas com os semideuses, a gente tem que fazer sacrifícios, etc. Bababá. E vai começando a estabelecer a questão de deveres. Porque esse é o ponto dos Vedas, é o ponto da Bhagavad Gita, é o ponto da essência dos Vedas, é o Dharma. E o Dharma também significa dever, deveres, também significa justiça. Não é que é só a natureza intrínseca de cada coisa, mas tem essa amarração com justiça, que tem a ver com valores, e por isso os conceitos dela. E também tem a ver com dever. O que se deve ser feito? E aí a Arjuna pintou aquela dúvida, cara, mas tem pessoas que sabem até o que deve ser feito, mas eles pisam na bola. Como é que é isso? E aí pergunta para Krishna, o que faz uma pessoa, mesmo que sabe o que é certo, errar e feio para o lado errado, errar e pisar na bola? E aí Krishna volta de novo, ele fala, é por causa da luxúria. Ele fala, Kama Esha, Krodha Esha, Rajaguna Samudbhava, Mahashano, Mahapakman, Vidya Ihavairina. Ele fala que é devido só à luxúria. Eu às vezes dava um exemplo do cara, sabe quando cigarro, né? O cara vai, que eu já vi, às vezes ia comprar coisa na padaria, tinha vezes o pessoal na fila, assim, do pão, aí alguém ia comprar também cigarro e tudo, né? O cara ficava escolhendo, eu ficava vendo aquele negócio, falar, hoje em dia aparece, né? Faz mal pro câncer, você pode ter muitas doenças, outra causa impotência sexual, não sei o quê. Às vezes o cara até escolhia, não, o cara dava o de impotência, falando, pode ser, me dá o do câncer. A inteligência já está confusa com a coisa toda. E por que o cara vai, mesmo sabendo daquilo tudo, ele... Não estou querendo falar mal de nenhum fumante, não, só explicando o esquema, como é que é. O que leva ele a fazer isso, levar na boca? Isso é a luxúria. Estou entendendo? Que luxúria não é que é sexo só, é coisa não. É essa questão da gente ser descontrolado, não considerar as coisas como tem que considerar, não parar para pensar direitinho, para fazer uma escolha certa, não buscar conhecimento de verdade para poder entender isso, para realmente ficar bem dentro dessa situação material. Então, precisamos... E aí ele fala, né? Já para continuar seguindo, Arjuna, ele fala, o que leva a pessoa a fazer? Ele fala isso, a luxúria. Ele fala, Kama Esha. Esha fala, Esha, essa luxúria, danada da luxúria, sem vergonha, a luxúria. Kama Esha, Krodha Esha, que leva a ira. Ele fala, Raja Guna, Raja paixão, Guna, modo da paixão. Samudbhava, quer dizer, quando a gente entra em contato com o modo da paixão, aí vai entrar a questão dos modos da natureza, os 3 modos, não sei se foi abordado já foi. Então, os 3 modos da natureza material. O abrigo seguro é o modo da bondade. Mas, na paixão e na ignorância, poxa, vai segurar a onda. É que nem, só tem carioca aqui, que nem ressaca pesada, aquelas ondas de 3, 4 metros, que vai apanhar, vai ficar ali, se não nadar profundo e para o modo da bondade, vai ficar ali tomando na cabeça até se afogar. Então, temos que buscar o modo da bondade. E tomarmos cuidado, né? O Krishna está mostrando assim, tipo assim, cara, cuidado com o modo da paixão. O modo da paixão só é legal no início. Essa é a grande instrução, só é legal no início. Depois, não, vira angústia, vira um monte de coisa. Então, e não dá para ficar sustentando a paixão o tempo todo. Ou vai para a bondade, ou vai
vai escorregar para a ignorância e vai experimentar os resultados disso, né? Então ele fala, aí que ele fala, esse é o ponto, esse próprio verso é onde ele fala que a luxúria, como esse é o inimigo, grande inimigo que faz a gente errar. Se a gente quer parar de errar, nós vamos ter que aceitar algum processo que vai fazer nós conseguirmos se esquivar, se desviar, tentar ficar sem a influência da luxúria. Então, esse que é o ponto todo. Vamos ficar falando de luxúria, de luxúria, de luxúria. Tem que ter um processo, né? Essa é a ideia toda também que Krishna vai falar no Bhagavad Gita. Que ele fala que, por isso ele fala, mesmo, logo depois dele falar, luxúria é isso, e papapá, é por causa da luxúria, a ira, e por isso é o que devora tudo no mundo, acaba com tudo no mundo, né? Acaba com tudo, destrói fortunas, destrói tudo, destrói tudo. E o pior de tudo não é isso, o pior é a coisa dentro, destrói a nossa razão, a razão de ser, a orientação do caminho, o objetivo da vida, a prerrogativa da vida, a gente perde ela. E por isso que a gente tem que entender que temos esse inimigo e que para a gente melhorar não tem outra maneira a não ser, de alguma forma, a gente identificar esse inimigo e começar a imprimir luta contra ele. Talvez por isso Krishna também tenha falado do Bhagavad Gita no meio da guerra, né? Para mostrar que não importa em que condição você esteja, nem a pior do mundo, a pior condição do mundo para o ser humano é a guerra. Não existe uma situação mais aleatória do que essa. Então, e que devemos evitar a todo custo. Nós temos que ser amantes, o ser humano tem que ser amante da paz, e etc. Mas temos que ir para a guerra de lutar contra a luxúria. Não tem jeito. E a única maneira é, Krishna fala, fala que você vai ter que superar. Aqui no próximo ele já fala, você vai ter que superar a luxúria através de controlar a sua mente, obter conhecimento e, principalmente, praticar serviço devocional, que ele vai chegar nesse ponto, que é o ponto máximo, culminante do conhecimento do Bhagavad Gita. Claro que a instrução final de Krishna, renda-se a mim que eu te protegerei. Mas ele está mostrando o caminho de como você se render, como a gente entender isso, como a gente se aplicar nisso. Então tem essa amarração toda, o conhecimento, o Dharma e depois serviço devocional. Para se alinhar com o Dharma, é a prática do serviço devocional, é o treino ligado a isso. Acho que por hoje de luxúria tá bom, né? No assunto mais abordado, quem quiser compartilhar conhecimento védico para os outros, aconselho a todo mundo, nunca comece por esse assunto, nunca comece por esse verso, que não é, a experiência mostra que não é o melhor caminho. Se a gente for ver todas as palestras que Prabhupada deu, muitas instruções dos Acharya, tudo, eles mostram isso, mas eles não ficam focando nisso, porque já sabem que a gente está nessa, nós estamos nessa. E vai ser mais fácil ir por outros caminhos, né? Outros caminhos. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida aí? Para a gente não falar muito, e já falei muito. Você tinha falado que a luxúria está na mente, né? Uhum. Na inteligência e tinha mais um ponto. E no ego. E no ego, né? Eu queria que você explicasse. Como é que está na mente? Quando está nos sentidos, está como uma pessoa assim, já está acostumada, sem treino nenhum espiritual, está acostumada a ver uma coisa dos sentidos, corre atrás. Viu uma coisa... Que nem carnaval, cara, como é que é bailinho de carnaval, né? Pelo menos na minha época, assim, hoje em dia já mudou, não sei, mas pelo menos na minha época era mais... O pessoal muito para clube, para não sei o quê, e ficava no clube. Eu me lembro da primeira vez que eu fui no baile de carnaval com a minha mãe. E eu ficava segurando na saia dela o tempo todo, o baile todo. Igual criança, né? E eu me lembro que era assim. E sempre foi assim, os bailinhos de carnaval foi assim. Tem uma bandinha tocando, aí tem um campo, um pátio, uma quadra, um sei lá o quê, uma coisa, um salão de um clube. Aí fica todo mundo, as mesas em volta, a galera pá, bebendo, e a rodinha no meio, todo mundo rodando. Tipo no Kirtan, a gente fez aqui, todo mundo rodando. Não é assim? Não era assim? E como é que aí o cara ficava aqui, como é que as meninas ficavam contemplando, né? Cadê uma menina legal? Cadê um cara legal? E tudo. E quando viu, pá! Isso. Agora, tem pessoas, claro, a gente não pode considerar
pessoas abençoadas como vocês. Tipo assim, do modo geral, olha, eu vou te falar, o que mais acontece não é caso de amor. O caso de vocês foi prema, amor. O contrário da luxúria é prema, que é isso que a gente deve buscar. Temos que buscar prema. Assim como um cara está louco querendo desfrutar, a gente tem que ficar louco atrás de prema, do amor, porque essa é a grande verdade. Por isso que se propõe o treino no serviço devocional, por isso que Krishna fala, refreia, ele falou, começa agora mesmo, Arjuna. Porque Arjuna poderia falar, não, já estou velho, já tive educação, já tive... Ele falou, não, começa agora mesmo, vou achar aqui. Ele falou, começa agora mesmo, fala, desde o começo, começa a refrear a luxúria, que é o que fala, o grande inimigo da autorrealização. Você não vai se autorrealizar. Portanto, ó Arjuna, ó melhor dos Bharata, desde o começo, refreia este grande símbolo do erro e do pecado, que é a luxúria, regulando os sentidos e aniquila este destruidor do conhecimento e da autorrealização. Então, se a gente quer ter real conhecimento e autorrealizar, a gente vai ter que refrear a luxúria. Não tem jeito. Como refreia isso? Regulando a vida. Regulando. A pessoa, poxa, não, a pessoa regulando. Primeiro, o treino espiritual, a prática espiritual, já vai trazer esse equilíbrio para a gente. E, claro, com conhecimento também junto, né? Não tem jeito, para poder ter a informação ali viva. E buscando a autorrealização. No caso de vocês, e também acontecem casos, não são, mas são casos raros, né? A maior parte dos casos são SCP. Conhece a SCP? Muito falada, muito falada. Pedro conhece já, né? Já falei algumas vezes. Não conhece? Não. SCP é o seguinte, está no carnaval, estamos hoje no carnaval, baile de carnaval, na rua, pá, encontrou, aí, poxa, achou que encontrou um par compatível, podemos dizer assim, uma situação ideal. Está lá e tudo, e aí viu que teve uma conexão de olhar, de alguma coisa, de gesto, sei lá o que, papapá. Até me esqueci mais ou menos como é que é isso, eu não vou muito a cara. Teve aquela coisa ali, aí teve aquela contemplação ali, aí opa, vamos curtir. Aí curtiu o namoro, uns beijos, papapá, ou sei lá o que, vai mais além disso, não importa. Vamos curtir, curtimos pra caramba e tudo, foi um barato. Quem é você? Desculpa. Quem é você? Quem é você que eu vou... Não sabemos quem é ainda, conheci agora ali, nunca vi na vida. Pô, e começamos ali, tava gostoso, não tava? Tava bom pra cacete, vamos continuar essa brincadeira. Mas aí quando começa a continuar a brincadeira, começa a reparar outras coisas, né? Ih, caramba, pô, esse cara pensa totalmente diferente de mim. Ih, cara, eu não gosto da pessoa, eu adoro aquilo, eu odeio esse negócio, nunca vou ter, começa a acumular as coisas assim, tipo assim, o negócio não tá batendo bem, mas vamos levando, porque tá tão gostoso, tão legal, passou uma semana, duas, quando vai ver, o cara já descobriu que era um caso de SCP, encrenca cósmica personificada. Se não se cuida, às vezes tem um... às vezes não tem, às vezes tem um filho, às vezes tem um filho depois, às vezes começa uma história junto, abre uma sociedade. Cara, depois é um rabo de foguete que ninguém vai conseguir segurar. Isso é a maioria dos casos. A maioria dos casos. A minoria raríssima é o caso de prema, como veio o amor, né? Porque, né? Pois não. Mas sim, a gente tem em Kali-yuga, né? Na situação que está a sociedade hoje, geralmente é muito isso, né? As pessoas se conectam por esse modo da paixão, que acontece exatamente, é o que brilha os olhos, é esse primeiro contato, é realmente a luxúria. E assim, o processo é assim também. É o processo desse modo da paixão. E aí vem exatamente nesse processo do conhecimento, né? Do conhecimento do outro que isso se dissolve, ou então se fortalece e permanece. Fazendo uma alusão aqui, hoje a gente falando sobre esse estudo do luxúria e também o que o Bhagavan falou ontem, né? Que é o primeiro princípio quando ele passa de Patanjali, né? Falando que é a rinsa também, né? E eu acho que estão muito conectados esses assuntos, porque a partir do momento que você tem essa compreensão da não violência, no aspecto amplo da não violência, é exatamente você sair da força do ego, né?
porque essa não violência também é não magoar o outro, você ter mais empatia, você trabalhar isso. Mas a gente percebe que hoje, na atual situação da sociedade, é muito complicado. Hoje não existe mais essa questão desse contato visando o bem-estar do outro, né? Sempre é o meu, o eu, é o primeiro lugar. E aí, por isso que depois vem essas decepções, e vem a ira, né? Porque a gente se decepciona porque eu estou buscando algo que o outro não satisfaz. E a partir do momento que ele não satisfaz, para mim não serve, né? Hoje percebe uma dificuldade dessa abertura das pessoas para esse diálogo, né? Um diálogo espiritual mesmo, né? Perceber o outro como um ser falível, assim como eu, mas juntos a gente pode ir, como eu falei, ir ajustando o carro, né? Vamos trocando óleo aqui, você limpa, arruma a janela ali, e vamos juntos nessa história, né? Fica todo mundo hoje, é uma sensação que eu tenho que todo mundo busca um ser perfeito no outro. Eu quero comprar, assim como a gente vai no mercado e eu quero comprar o leite e eu sei o que é o leite, por exemplo, né? Então, quando eu comprar aquela caixinha, eu vou abrir, eu sei que é leite, eu vou me satisfazer porque eu comprei aquilo exatamente que eu queria e aquilo que eu tive. E as pessoas estão exatamente dentro desses processos, dentro dos relacionar uns com os outros. E não só relacionamento conjugal, né? Mas o relacionamento até de amizade mesmo. As pessoas buscam os outros como objetos. Aquilo vai me satisfazer. Quando compra a caixinha abre e não é o leite, fala assim, vou jogar fora. Né? Não quer tentar ir fazer, bom, deixa eu tentar fazer um iogurte, deixa eu tentar fazer alguma outra coisa, né? Então, assim, aí a minha pergunta, né? É só mesmo o conhecimento, né, para trazer esse direcionamento para Acho que vai. Fazer essa ilusão de buscar. Não só conhecimento, não. Tem que ter uma aplicação prática disso. Por isso que o sistema védico promove que, desde o início, assim como o Krishna falou aqui, desde o início, ele fala, desde o começo, de cara, né? Ele fala, desde o começo, você tem que começar a refrear ele. Porque se você não começa, então por isso o sistema védico começa com a criança indo para o Gurukula, com 5 anos, pelo menos vai ficar dos 5 a 25, e fazendo celibato. Pô, treino forte, né? Ainda mais pra gente, Kali Yuga e tudo. Isso ainda aconteceu até no movimento, ainda tivemos muitas experiências com isso também. Eu mesmo fiz essa experiência e tudo, por uns anos e tal. Muito importante isso. Porque se a pessoa não bota a prova, é difícil, porque a força da luxúria, a força da mente, a força da inteligência, querendo buscar o prazer, ela também, não é que o conhecimento vai ajudar muito, mas ela precisa ter treinamento. Como, por exemplo, podia fazer todo mundo, antes de pular o baile de carnaval, e ler o Gita todo. A gente iria com todo mundo fazer um sacrifício, vamos passar o dia, nós vamos ler todo mundo junto, repetir todo o Bhagavad Gita. Agora pode ir para o baile. Não quer dizer que eles não vão cair, vão enfiar o pé na jaca, como o pessoal fala. Não quer dizer. Se ele não for treinado no autocontrole e tudo, né? Voltando na coisa da ação que eu não terminei também de responder, que falei dos sentidos, né? Na mente também tem essa questão da mente estar sempre se atraindo pelo que ela quer desfrutar. Aí também mora a luxúria. A outra, na inteligência também, como é que a luxúria mora na inteligência? Mora na inteligência fazendo planos para assenhorear, explorar, desfrutar, dessa maneira. Mas é isso, o conhecimento é a base, o conhecimento é o princípio, o conhecimento é o princípio da solução, mas ele não é a solução em si. A solução em si, o conhecimento é como a ponte, como fala Seto Cara, né? A ponte que vai levar a gente para o lugar, mas não é em si o objetivo. O objetivo não, o objetivo é chegar lá. O controle do sentido a pessoa vai ter que ter na plataforma espiritual, senão vai ser um controle do sentido artificial, ele querendo mecanicamente controlar esse sentido. Por isso que a ideia é que nem o princípio que eu falei, Ishavasa, é colocar Deus no centro. Então, quando a gente coloca Deus no centro da vida da gente, minha vida espiritual, todo dia de manhã eu vou cantar minha japa, vou para o meu altar, vou fazer minhas orações, vou me absorver nisso. Se eu não tiver esse princípio, e a pessoa se treinar, vai ser muito difícil. Ela não colocou Deus no centro. Quando Deus não é no centro, eu que sou, pô. Né? Falou para fazer austeridade, tipo assim, disciplina. Agora tem que segurar os sentidos, segurar a mente, segurar a inteligência.
E é muito difícil isso, né? Muito difícil, a gente também pode entender. Tanto é que depois disso aqui, a Juna fala isso, fala, caramba, é um processo muito bacana, estou entendendo filosoficamente, falou, filosofia é linda, até poética, mas, cara, para mim, ele falou, ele era um guerreiro, né? Pô, grandão, poderoso, fortão, ricão, tudo e tal. Ele falou, para mim é muito difícil, eu tenho uma paixão, muita paixão, eu sou kshatriya, sou guerreiro, muita paixão, para mim é muito difícil. Ele falou, é mais fácil eu tentar controlar o vento do que controlar a minha mente. Tentar controlar o vento, né? Falou uma expressão, né? É mais fácil controlar o vento que a minha mente. Aí Krishna dá, Bhagavad Gita é a mais maravilha do conhecimento, que ele vai falar, não, cara, fica tranquilo, pratica desapegado, deixa que tua mente, né, pela prática constante, pelo desapego, você vai conseguir controlar a mente. Não é que vamos controlar a mente um dia e no outro vamos pirar o cabeção, né? Vou fazer 3 dias de retiro em Vraja, nos outros 2 últimos dias do carnaval vou para o Monte Líbano. Não tem mais isso, eu falo uma besteira assim do passado que eu não vivi. O quê? É sinal que era bom. Está continuando sempre. Era bom que eu falo, é bom para o cara satisfazer a luxúria e tudo. Até hoje é moda. Eu acho que a coisa assim, para mim, foi muito. A minha grande sacada, assim, quando eu comecei a estudar filosofia, assim, eu estava vindo do budismo, não me aprofundei nisso, mas toda vez que eles falavam que eu tinha que sentar e esvaziar minha mente, quando eu li a Bhagavad Gita que a Arjuna disse, tipo, desculpa, mas isso daí para mim não vai rolar. Eu vi isso, sabe? Então, assim, não vai rolar comigo isso daí, porque não, né? E aí, quando ele disse assim, não, mas o segredo é que você tem que, tipo, ir tirando a coisa e colocando outra coisa interessante no lugar, porque a mente não vai ficar sem nada no lugar. Então, é aquela coisa mesmo do copo, que você não precisa sugar o ar de dentro do copo para colocar água. À medida que você vai colocando a água, o ar vai saindo. É isso mesmo. O resto nunca sempre vai ser sempre. Para mim, isso é muito... Então, muito objetivo, né? Prático, né? Não é? A tua mente vai se acalmando à medida que você vai tirando aquilo que ela está todo dia pensando e colocando coisas que ela nunca tinha pensado. Isso parece, é como se você estivesse dando um rolê nela, assim, enganada, sabe? Quando ela vê, ela já não, nem lembro mais o que era, como é que eu era mesmo. E aí ela já se acomoda. Eu acho que esse é o grande. Para mim foi a grande. Perfeito. É uma grande sacada. Cara, o grande lance é essa coisa de seguir as instruções, né? Entendendo que são superiores, que são absolutos e tudo. A questão tem alguns, você falou do ego aí, então. Senhor não, vovô. Desculpa, estou brincando. Acima da luxúria, dessa unidade, que dá sentimento de agente, né? E alguns mestres, principalmente da linha do Ramana Maharishi, falam que é preciso destruir esse sentimento de agente, né? Agente da ação. No fundo, se você lembrar da sua identidade, da sua história, dos seus títulos, e achar que é você que faz alguma coisa, você está reforçando esse ego aí, né? E aí, então, assim, eles até ensinam um exercício bem prático, pegar o japa e ficar repetindo, eu sou Brahman, eu sou Brahman, eu sou Brahman. Uma hora você fundir isso com o Brahman, né? O grande paradoxo é como, assim, aliar ou conciliar essa destruição desse sentimento de ser agente com a permanência de alguma personalidade. Tem sobre a personalidade de Krishna. Né? Então, assim, por um lado, os mestres dizem, ó, tem que acabar com esse ego aí. Tem que fugir isso com o Brahman. Mas, por outro, continua nesse mundo fazendo coisas. Aí entra, você falou coisas que entram muitos pontos e também questionáveis. Por exemplo, um deles é o ponto que a meta não é o Brahman. Começa também por aí. Ramana Maharishi, eu não vou citar nomes e tudo, mas seguem uma base de conhecimentos chamada Shankarista, que é impersonalista, de que o Shankara, a gente também, por exemplo, que a gente vai estudar o fio da meada dos Vedas, né? Como eu estava falando, né? Os Vedas originais, etc. Esse Vyasadeva que veio, né? Estabeleceu essa coisa, os Vedas originais, mas assim como teve o Vedanta Sutra, a insatisfação dele foi que muitos, entre aspas, mestres, que estavam querendo representar o conhecimento védico,
deturparam o significado dos sutras dele. E a linha shankarista segue esse mesmo esquema, de que, para explicar isso legal, quem estuda, é bom entender a situação toda histórica, como aconteceu, para isso chegar até nós os dias de hoje. Onde Shankara entrou? Shankara entrou há mais ou menos 1.700 anos, mais ou menos, quando Shankara veio. Shankara veio depois da vinda de Buda. Buda é um avatar de Krishna, não de Krishna diretamente, porque são considerados pelo Veda 6 tipos de avatar, né? Guna avatar, Lila avatar, Manvantara avatar, vários tipos de avatar que vêm com um propósito específico. Claro que todos eles estão alinhados com o mesmo propósito que o Siddhanta dos Vedas mostra, que a Bhagavad Gita, Krishna fala que eu venho para proteger o Dharma, para restabelecer os princípios religiosos, para proteger quem é gente boa e etc., e para arrasar com os canalhas. Ele fala que ele vem isso, e isso ele cumpre sempre. E, claro, sempre a gente vai entender tudo através do tripé, o trinômio, Kala, Desha, Patra, tempo, lugar e circunstância. Então, os Vedas já tinham sido estabelecidos há mais de, antes, 5.000 anos, com a vinda de Vyasadeva, que, na verdade, ele não veio só para... como é que fala? Vou abrir uma gráfica e vou sair publicando os Vedas. Ele veio, na verdade, a missão dele é para proteger o Siddhanta e a essência dos Vedas que já haviam se perdido, conforme o tempo foi mostrando. E a gente entende claramente, pela avaliação do ciclo de eras e tudo, então, os Vedas estavam perdidos. Então, Vyasa foi, restabeleceu, começou a Era de Kali, e prevendo já, que eles não tão bobo, né? Prevendo que a Era de Kali ia começar, eles viram que as pessoas iam perder a memória, iam ficar confusas, desorientadas, a qualidade de vida ia baixar, tudo isso. Então, prevendo tudo isso, ele se atentou ao quê? A trazer os Vedas, mas com a missão principal de quê? Proteger a essência e o Siddhanta dos Vedas. Tanto é que depois que ele afirma isso, né, na Bhagavad Gita. Só que depois de Vyasadeva ter vindo, apareceu Buda. E Buda apareceu por uma questão de necessidade do mundo. Por quê? Os próprios, naquela época ainda viviam resquícios fortes do sistema social védico. Então, o topo da sociedade eram os brahmanas, os sacerdotes, os intelectuais, os que aceitavam caridade, os que mandavam nos kshatras, os que orientavam os reis, os governantes, estavam acima de tudo. E esses brahmanas, que já estava vindo começar a Kali Yuga, já começava aparecendo isso, né? Eles começaram a promover sacrifícios de animais para obter poder, para obter tudo o que é. Então eles começaram a levar para uma orientação védica totalmente errada. E aí não tinha como quem, porque não tinha ninguém acima dos brahmanas. Quem que ia dobrar os brahmanas? Então o Dharma ia estar perdido. Imagina, os próprios sacerdotes, a classe erudita, intelectual, está promovendo o sacrifício de animais sem parar, exacerbadamente, para ganhar dinheiro, para um monte de coisa, poder, não sei o quê. E aí Krishna falou tipo assim, vou ter que ir, né? Já vou ter que ir. Veio. Aí veio como Buda. Buda, ele não é contra o Dharma, mas ele pregou contra os Vedas. Imagina, Krishna mesmo veio, negou os Vedas. Por quê? Foi a maneira dele cortar a loucura dos brahmanas. Foi a maneira perfeita dele cortar a loucura dos brahmanas. Pregou os Vedas com o princípio básico de ahimsa, de não violência, mas ele pregou contra os Vedas. E isso, os sábios e as coisas ficaram meio desbaratinados com a coisa também. Caraca, não tem mais Vedas? Vamos ter, que orientação nós vamos ter? Como é que nós vamos estar perdidos, né? Então Buda veio e estabeleceu de novo o Dharma, quer dizer, com o princípio de não violência, mas teve que negar os Vedas. E aí ficou uma coisa pendente. Pô, os Vedas são o conhecimento original, como é que vamos negar isso? E aí quem fez o trabalho de recuperar os Vedas, ou quer dizer, estabelecer de novo a autoridade dos Vedas, foi Shankara. Só que Shankara ele veio com um papel específico disso. Claro, não tem nada fora do controle supremo.
ele veio com um papel específico disso, de que ele restabeleceu os Vedas. Só que ele só aceitou os Vedas até os Upanishads e o Vedanta Sutra. Ele negou o Bhagavata Purana, então negou o autor. Então isso aí é, assim, do ponto de vista estrutural, filosófico e didático, está errado. Ele quebrou a corrente de passagem de conhecimento, a corrente de sucessão discipular. Então, por quê? Ele pegou tipo assim, só vou te explicar só a metade do desenho, a parte de cima não. Ou quer dizer, não vou explicar a verdade completa. E também com um propósito, né? Isso está no Shiva Purana, isso está no Vishnu Purana. O Sr. Shiva, que é um dos 3 semideuses principais, ele vem, aparece na Era de Kali como um Brahmana, que é Shankara, e vem pregar o impersonalismo, que é nada mais que um materialismo disfarçado. Isso está descrito também nas escrituras. Inclusive, não existe um avatar que não seja previsto, não existe. Nos Vedas não tem nada de Henri Cristo, essa loucura, cara. Deuses autoproclamados não existe. Todos os avatares de Krishna são previstos. Por isso os Vedas são chamados Shrutimata, né? A mãe que traz assim, a lembrança, a verdade do conhecimento, para a gente poder identificar. Né? Assim como um filho quer saber quem é o pai, quem vai dizer com certeza, a autoridade é a mãe. Não, esse que é seu pai. Né? Então, assim, Shankara foi e fez o trabalho, que era a missão para dar continuidade disso, que é o quê? Restabelecer os Vedas. E foi... E posso contar alguns detalhes no meio dessa história. Mesmo o budismo foi a imposição mais violenta que já existiu em termos de religião, mais do que cruzada, que tudo que a gente já conhece. O Maharaja Ashoka cortou a cabeça com a espada, decepou milhões de cabeças e estabeleceu o budismo. E Shankara, sabe o que ele fez? Quando Shankara veio, ele foi em todos os templos budistas pregar contra o budismo. Vê que cara antiético também, né? Contra o budismo. Que aquilo ali era impossível, que não tinha pé nem cabeça, ele falando. A teoria de Buda, tudo bem que a rinha é legal, aceitamos, mas o resto é tudo sem pé nem cabeça. Ele provou isso, né, Shankara? E, inclusive, estabeleceu, nesses mesmos tempos, transformou em escolas de impersonalistas, shankaristas. Como você vai em Varanasi, vai em muitos lugares na Índia, tem isso. Depois de Shankara... E assim, isso para mostrar também que tem gente, às vezes, pode, Shankara, por que ele não deu, né? E tudo, né? Era o papel que ele tinha feito, porque ele também está dando um pouco de espiritualidade para quem tem a tendência mais materialista, que isso é, que não está a ponto de aceitar Deus de verdade, uma disciplina, se render a Deus amorosamente. Então, por isso a proposta é que o Shankara pregou o chamado Advaita Vedanta. A Vedanta, a conclusão védica, Advaita, não dual. Dvaita dual, Advaita, não dual. Não dual em que sentido? Básico. O que é esse não dual? Ninguém sabe? Você sabe o que é esse não dual? Não é ego. Não é isso, não. Esse não dual, assim como as outras, significa, sabe o quê? Não é que não tem ego, é que não dual. Eu e Deus somos iguais, não tem dualidade. E nós somos Brahman e nós somos Deus. Então, botou tudo no plano de igualdade. Isso é verdade, só que é uma verdade imparcial, incompleta. Por isso que o próximo Acharya, que é chamado Ramanujacharya, que foi em 1137 até 1117 até 1237, ele viveu 120 anos. Ramanujacharya. Quer dizer, estou falando assim, dentro dos proeminentes. Buda foi proeminente, e tanto é que pegou a região toda, bababá. Depois Shankara se tornou proeminente, que inclusive ele pegou até o caminho que Buda fez e usou e bagunçou tudo. E depois, quem foi proeminente foi Ramanuja, só que ele pregou o não dualismo qualificado. Ele já puxou para o lado assim, tipo assim, essa verdade que você propagou, Shankara, com todo respeito, é incompleta. Porque não é só esse aspecto da verdade, não é? E ele provou através isso tudo provado através dos Vedas. Shankara se baseou nos Vedas, por isso que ele restabeleceu a referência dos Vedas. Ramanuja não, ele foi e contra-atacou o que Shankara falou, mostrando que aquilo ali estava incompleto e que essa não era a verdade absoluta. Não é só isso,
que nós e Deus somos iguais. Nós e Deus somos iguais e somos diferentes. Porque somos iguais em qualidade, mas diferentes em quantidade. Depois o outro, próximo acharya proeminente, ou mestre proeminente, foi chamado Madhvacharya. Esse então ficou famoso muito. E aí ele trouxe o chamado Vishishta Advaita. Isso é, completamente não dualismo puro. Que realmente ele mostrando que a alma e Deus são completamente diferentes. Mostrando que é completamente diferente. E o último que veio, foi proeminente, foi Chaitanya, que ele trouxe o Atintya Beda Beda Tattva, que na verdade a conclusão védica perfeita é que a verdade absoluta é Atintya, inconcebivelmente, a Beda Tattva. É a verdade que é simultaneamente igual e diferente. Meio pancada, né, para a lógica mundana. Mas mostrando que esse é o top todo da literatura védica. Além de nós sermos iguais, somos diferentes, mas também temos unidade, etc. Mas nossa unidade é de uma relação amorosa. Esse é o ponto todo, né, que tinha. Né? Pelo Brahman não existe amor. Então por que a gente vai falar de amor nesse mundo? Entendeu? Perde a lógica racional filosófica. Então, vamos falar de amor nesse mundo. Brahman não tem amor. Brahman é desqualificado. Brahman é luz. Ninguém ama a luz. Acende a lâmpada e fica olhando ou meditando, né? Esse é vamos dizer, não é que é um negacionismo, mas é estar negando outros aspectos da verdade absoluta. Se eles estão se baseando nos Vedas, e no Vedanta, eles têm que aceitar o comentário natural do Vedanta do autor. O comentário natural do Vedanta que o próprio autor escreve e descreve é o Bhagavata Purana, que é o comentário natural sobre o Vedanta Sutra feito pelo próprio autor. Então, negar isso significa negar o autor. É como o cara vai na exposição de arte, tudo fica especulando, sabe o que é aquela arte? Às vezes abstrata está dizendo, isso aqui é uma praia, não sei o que. O autor, não, rapaz, isso aqui é uma abelha que está só colhendo mel, o cara está viajando. Então, negar o autor é um erro, né? Um erro não só ético, mas também, nesse caso, aí, de profundidade filosófica assim, impressionante. Então, quem está seguindo essa linha filosófica de Shankara vai chegar no máximo a essa parte da verdade absoluta, que é esse primeiro aspecto. Mas no próprio Bhagavata Purana, o Vyasadeva ele começa, Vadanti Tatatas Vidas Brahman Gyana Advayam Brahmeti Paramatmeti Bhagavan Meti Sabhyate. Ele falou, Vyasadeva fala assim, olha, tudo que é sábio, que já habitou nesse mundo, os melhores do conhecimento e tudo, esses caras científicos da verdade, chegaram a uma conclusão, que a verdade absoluta é uma substância não dual, falando em termos científicos, né? Uma substância não dual e que se pode perceber objetivamente sobre 3 aspectos. Brahman, mas ele fala Paramatma e Bhagavan. Então ele fala, essa é a compreensão completa sobre a verdade absoluta. E ali Prabhupada, no significado, onde ele começa a dar o exemplo, ele fala do Sol, né? Que os raios do Sol são Sol, mas é um aspecto do Sol, não são um aspecto completo do Sol. Sem o globo solar e sem o Deus do Sol, não vai haver os raios do Sol. Então, é um aspecto incompleto, assim como o Brahman é um aspecto incompleto, ou imparcial, ou superficial ainda, de compreensão da verdade absoluta. O segundo aspecto é Paramatma, além dele ser essa energia. E Brahman, na verdade, se for estudar na raiz do sânscrito mesmo, esse quer dizer, como expandir, crescer, expansão contínua. É difícil botar em palavras assim, expansão contínua, da luz. É a luz em expansão contínua, isso é Brahman. Penetra e permeia todo o universo material, espiritual, tudo, a manifestação cósmica, o que está por trás da matéria, é tudo Brahman. O que dá brilho, cor, tudo para a matéria, tudo vem do Brahman. A teoria de Shankara é essa, que do Brahman vem Deus. E vem o mundo material. Vem Deus para o mundo material, Mas ele propõe isso, o estado liberado é todo mundo se fundir na luz. Seria até muito gostoso. Se tivesse então uma cama daquela com as nuvens e tudo, para viajar e satisfazer, melhor ainda. Mas não é isso. É um estado imanifesto também da alma. Esse é o ponto, porque a alma é Satitananda, plena de conhecimento, plena de prazer. No Brahman é um prazer que não vai satisfazer completamente a alma, porque a alma precisa e carece de contato com a variedade. Não tem como. Variedade até uma expressão, a variedade é a mãe do prazer.
Tipo, o cara comer arroz com feijão todo dia, não aguenta. Ele quer no outro dia comer ervilha, outro dia comer uma lasanha, outro dia comer... Não quer, porque senão não vai ter prazer. Repetir a mesma coisa, a alma não se satisfaz, nem materialmente e nem espiritualmente, porque tem essa individualidade da alma. E essa individualidade que vai arremeter ao quê? Quando existe individualidade, vai haver já dois personagens. Tem palavra melhor que uma, dois personagens. Um é que é Deus e o outro nós, a entidade viva. Então a entidade viva, ela e Deus, cara, qual é a relação disso? Então, aí tudo vem a explicação védica vai mostrando. As energias do Supremo, Tite, Jiva e Maya, tem que se compreender isso para ver como é que funciona o ambiente material, como é a natureza das coisas, para a gente ter esse autoconhecimento, para entender que existe uma relação e, na verdade, não tem como eliminar essa relação com a verdade absoluta, com o Ser Supremo, com o Brahman Supremo, né? Não tem. Então, na verdade, essa dissolução do ego, que está traz, na verdade, essa questão de dissolução do falso ego. Ele tem uma... Não, ele tem uma proposta. Tem que estudar qual é a proposta dele. Desculpa te interromper, mas a proposta dele tem sistemas de, por exemplo, Pancha-Upasana. Já ouviu falar? Pancha-Upasana. É uma dentro da proposta dele. Que nem a gente tem coisa... Pancha-Upasana, que acaba tendo que adorar a deidade e tudo. Mas a ideia é no sentido de se fundir. E essa ideia do Pancha-Upasana, que é essa coisa de acabar com o ego. O ego nunca vai acabar, porque é o sentido de identidade. O problema é que agora a gente está com a identidade falsa. Estamos com a identidade outra. Sabe quando o cara... Nós estamos com a identidade falsa, que não somos nós. Mas nós temos que achar esse ego verdadeiro, essa identidade verdadeira. Que esse, vamos dizer, é o ego espiritual. Claro que já ficou essa palavra com bojo já de ego, que é sempre a coisa que é errada. Mas o ego quer dizer identidade. Nós temos uma identidade original, eterna. E precisamos reviver. Temos essa identidade. Às vezes depende de como é colocado. Às vezes o Atman também é colocado como corpo, como ego. Depende, né? Às vezes, mas é nesse sentido que é o Atman, que é o eu verdadeiro, né? Que na verdade é a Jiva, como fala Jiva, né? Que é a entidade viva individual, que não é Ísvara, que não é o Supremo, né? Então, não tem jeito de fugir dessa relação. Na verdade, esse amor todo que se fala, tudo que pode ser acessado, que é prema, esse amor puro, ele só é proveniente do contato da alma com Deus e daí se espalha por tudo. Ele sozinho não existe. O que existe, quando queremos executar, ou praticar, ou buscar, ou desenvolver o amor dentro da plataforma material, sem o Ísvara, sem essa coisa suprema, vai ser um amor para si próprio, vai ser um amor, às vezes, estendido, mas não passa de onde a nossa consciência alcança, né? Eu amo minha família. Eu amo o meu corpo. Não, meu corpo é primeiro. Meu corpo, eu amo minha família, eu amo meu time de futebol, eu amo meu bairro, eu amo meu país, eu amo meu planeta. São só expansões do ego, né? Por isso que onde que esse amor vai ter que chegar para amar mesmo tudo de verdade? Claro que o cara que só ama o corpo é um super egoísta, mas o cara com a família já é menos egoísta, é um egoísta familiar. Tem um egoísta futebolista, tem um egoísta... Tudo é egoísta. Mas quando é que esse ego vai acabar? Quando a gente chamar o Ser Supremo a Deus, que esse é verdadeiro amor, esse que é o prema, né, como fala. Oi? Que é o aspecto do Bhagavan. Agora, Krishna não condena o impersonalismo na Bhagavad Gita. Inclusive, a gente deve ter e manter sempre com o maior respeito. Mas qual é esse impersonalismo que Krishna não condena no Bhagavad Gita? Chama-se Brahmavadismo, ou Brahmavad, isso é que prega que Brahma é a verdade, está tudo bem. Que não chegou lá, mas ele vai falar... No Bhagavad Gita, claro, que se eles sejam austeros, que eles sejam... Tudo vai com o mesmo princípio, né, de disciplina, educação. E não o Mayavadismo. Mayavadismo significa a proposta filosófica de que a verdade é ilusão, e que tudo é uma ilusão. E Shankara se apoiou muito nisso. Ele fala, não, tudo isso é ilusão. Não é ilusão, tudo é ilusão, tudo não. Não é que tudo é ilusão. Existe também a outra... Oi? Isso. É um processo, faz parte do processo. É o Brahmavadi, é como se fosse um estágio intermediário, entendeu? De compreensão. Tanto que nem eu estou falando para você agora, você já está tipo assim pensando, pô, caramba, tem essas coisas também, vou pensar um pouco e tal. Que essa é a ideia, né? Mas que é considerado e é perfeito também, e que a gente deve ter respeito. Mas o Mayavadismo não, que vai pregar que tudo é ilusão e que a gente vai se fundir nessa coisa. Nós não vamos se fundir, não tem como se fundir.
Claro que tem como e que as pessoas podem chegar nesse ponto, mas vão cair de novo do Brahman. E existe o processo, está tudo certo. Só que vão cair de novo do Brahman por causa dessa carência de variedade. Imagina, o cara está lá no Brahman, tudo é luz, mas o Brahman é entre o mundo material e também o mundo espiritual. Ele começa a perceber alguma coisa, cara, tem uns brilhos ali, tem umas coisas ali, parece uma festa rolando lá, eu estou aqui, pô, entendeu? Por isso que há como não pode ir para lá, porque não tem amor, não tem devoção por Deus, não entrou nesse caminho, vai ter que voltar para o mundo material. Nasce puro, uma alma purinha, pura, porque está no Brahman puro, só vai lá puro, tem que purificar. Os processos que se usam também, hoje em dia que se propõem, são processos ridículos do ponto de vista espiritual, do ponto de vista filosófico, como essa questão de se fundir, como caminho de Kundalini, tudo. Isso tudo é processos deturpados que estão rolando dentro da Kali Yuga. Muito, muito deturpado. Kundalini mesmo não é nada disso. O cara tem que fazer muita austeridade, 25 anos de celibato, e junto ali com a parceira o yogi, yogini, e tararau, e cortando freio da língua, pega um osso e começa aí, aos pouquinhos, cortando o freio da língua para a língua ficar enorme, para a língua... Porque dentro do processo de Kundalini, no final, o cara tem que chegar ali, depois dos 25 anos, ter o ato de copular, como seria, né? E que nessa hora ele vai pegar toda essa energia, vai não deixar essa energia sair. Por isso que ele freia a língua para poder a língua travar todos os orifícios de saída do ar vital do corpo, por exemplo. Outra, também, dentro do processo também, e mesmo com Panchupasana, comer em crânios, não sei se já ouviu falar, comer em crânio. Pegar um crânio, cortou a cabeça de um cara, aconteceu algo. Comer em crânio com o cérebro ali vivo, botar comida ali e comer, para o cara não aprender que eu não vou desfrutar dos sentidos, para tudo. É um processo muito penoso, vamos dizer assim, e que não é para essa era que a gente vive, né? Então, os Vedas prescrevem que nessa era, cara, o ser humano é fraco, é caído, é com pouca memória, é complicadíssimo tudo. Então, ele dá o processo mais fácil, que é para todo mundo, né? Que o processo de, vamos dizer, da gente conseguir se libertar do cativeiro material, não é possível que Deus seja bom se o processo é só para um cara que foi erudito, só para um cara que foi intelectual. Não é para todo mundo. Para todo mundo. Então, o processo para essa era é muito sublime, que é o cantar dos santos nomes, é o canto congregacional. Claro que é amarrado com filosofia, como a gente está aqui discutindo filosoficamente, né? Mas é o processo mais simples e mais fácil. Agora, é científico, é objetivo e segue os mesmos princípios, todos que estão nos Yoga Sutra de Patanjali, de tudo que é lugar que a gente vê como referência autorizada e verdadeira, não foge a nenhum dos mesmos princípios. E claro, né, por exemplo, um Kirtana, parece para muita gente assim, vamos brincar. Mas não é, o Kirtana é o processo mais elevado que tem para essa era de Kali. Então o cara tem que no Kirtana trabalhar a respiração, trabalhar a concentração, trabalhar a contemplação com a deidade, trabalhar a absorção, como é que é no mantra. Então é um pouco mais também amarrado com essas coisas do que só uma coisa solta e uma brincadeira. Não é o processo, vamos dizer, que a gente pode falar mais elevado, que vai fazer a gente se conectar mais fácil e mais diretamente com o objetivo. Eu não vou, porque a gente já está o pessoal até olhando, porque senão... E ninguém falou da fome, né? Não fome? Então é isso. Inteligência bem armada, com muita informação, conhecimento, é a grande proposta, a grande solução para a gente ter essa capacidade de conseguir refrear a luxúria, refrear. E claro que isso vai levar para uma prática, mas o princípio sempre é essa base de conhecimento. Beleza, gente? Liberado? Eu estou doido para ir para... Eu estou doido para ir para o baile de carnaval. Eu tinha que fazer isso, né? A galera toda vai para o carnaval. Passa primeiro em Vrajabume, vem ler o Gita, depois pode ir. Muito obrigada, Bunila. Nós temos muita gratidão pelo que a Bunila, quem não sabe, é uma pioneira. Vou tomar café, cara. Então, estamos aqui hoje, é muito devido a muito trabalho dele. E hoje vai ter uma palestra sobre astrologia védica com ele, depois do jantar. Aí outro assunto, né? Outro assunto. 8h30 da noite, lá no salão de TV, né? Então, não percam. Obrigada. Obrigado. Cadê?